Horóscopo para o dia 24 de dezembro de 2020. Áries, cansado de algumas coisas que vêm acontecendo contigo, tenderá a ter uma postura mais pragmática, tentando encontrar a raiz dos problemas. Como diz um certo mestre que passou por este planeta, cuja comemoração de seu nascimento está bem próxima, embora é pouco provável que sua real data de nascimento seja realmente esta, visto que foi a igreja construída pelos romanos que definiram assim, colocando no dia em que celebravam a Saturnália, buscai e achareis. Ou seja, se agir com determinação para encontrar, certamente vai chegar lá. Porém, de nada vai adiantar encontrar a origem e começar a jogar a possibilidade de mudar a situação para longe de você, e a forma mais fácil de cometer tal erro é atribuir a responsabilidade apenas aos outros. Caberá se lembrar que atraímos o que vibramos, e se chegou até você e te atingiu é porque em alguma área de sua vida, mesmo que não seja impactada por eles, está vibrando isso. Para saber mais, procure encontrar a essência das situações que te desagradam e faça uma abstração. Por exemplo, procure anotar o que aconteceu, o que te fez pensar e o que sente com isso. As chances são altas de que com estas três variáveis consiga compreender onde vibra isso, sendo capaz de vibrar o oposto, de modo que melhore. Mas tal mudança de postura terá de ser para ontem e compromissada, ou seja, daqui para frente. Eu sei que é tentador manter o padrão, pois é bom ficar na zona de conforto e não mudar. O problema de não alterar sua postura é que os resultados vão continuar os mesmos. Touro, se por um acaso esteja achando ruim em algumas áreas de sua vida pela falta de opção, o excesso delas poderá se tornar um problema para você nesta quinta-feira. Isso porque várias coisas vão chamar sua atenção, na esperança de que sejam escolhidas para serem aproveitadas. Porém, não digo que elas serão boas ou ruins, ou bem diversificadas. Tudo o que terá disponível será reflexo do que anda plantando em sua vida. Se planta coisas boas, os frutos à escolha serão bons, e se forem ruins, também serão ruins. O mesmo valerá em relação às variedades. Se procura viver uma vida tão focada num único ponto, vindo a se tornar bitolação, terá várias opções de uma única coisa. Porém, se procura se abrir para variedades, o leque será bem amplo. Independente dos frutos, procure escolher com sabedoria, mais alinhado com sua verdadeira essência, e de preferência, que os resultados do aproveitamento sejam duradouros. Por mais que seja tentador pensar no aqui e no agora, receber os benefícios a longo prazo sempre é bom. Aqui vale a lógica alimentar, onde os produtos industrializados são mais gostosos, mas podem prejudicar a saúde, enquanto os naturais podem até nem ser tão deliciosos, mas a chance é alta que nos permita ter uma vida mais saudável. Gêmeos, você saberá que é preciso dar um ponto final em algumas situações, seja terminando ou começando algo, mas se sente inseguro em dar passos até o objetivo, pois não se sente capaz, até porque, do ângulo que está a observar, se parecem grandes demais. Mas eu tenho uma excelente notícia para você: faça o que consegue fazer, mas faça. Às vezes é necessário apenas se mover para que as coisas aconteçam a seu favor. Tudo indica que, se procurar tomar alguma atitude mais prática, o que for necessário acontecer para que tenha sucesso, ocorrerá, e você mesmo vai perceber que estava por aumentar o tamanho do problema. Porém,
É necessário que se sinta seguro, não duvidando de sua capacidade. Se por um acaso começar a caminhar em direção ao objetivo, mas a cada passo olhar para trás, verificando se fez o certo, tal insegurança será percebida, e é provável que será utilizada contra você. Câncer, sua quinta-feira poderá ser complicada se não estiver disposto a olhar a realidade como ela é de fato. Você tenderá a querer enxergar apenas o que te agrada, fingindo que o resto não existe, e tal forma de ver a vida através de uma lente cor-de-rosa será um problema para resolver problemas de ordem prática que poderão se apresentar. Talvez a ideia seja que, se acabar se focando apenas no que quer, o resto se resolverá como num passe de mágica e tudo ficará bem. Porém, não é bem assim. A manutenção de tal postura fará apenas com que, quando abrir os olhos para verificar se já está tudo resolvido, acabar por se desesperar por ver que tudo ficou pior do que estava. Ou seja, será um dia em que ignorar a existência de um problema será como colocar uma corda presa em algum lugar amarrada em seu pescoço, e você correr na direção oposta da outra ponta na esperança de que, com a força de sua corrida, a corda se solte e você continue vivo, e isso se chama suicídio. Embora haja os ensinamentos da prática espiritualista de que devemos fingir, mas acreditando, até que se torne real, isso precisa ser seguido quando for algo que não ofereça riscos. Pelo contrário, se chegou até você, foi porque vibrou isso, e se houve manifestação no plano físico, significa que é algo que já dura certo tempo, passando pelos níveis mais sutis até chegar a ele, e se acabou por materializar, também é necessário resolver na matéria, mas também vibrar o oposto da situação para transmutar, impedindo que cheguem mais coisas semelhantes do momento para frente. É como uma doença, que normalmente são criadas através da forma como pensamos, sentimos e emocionamos, e que a mudança vibracional para o oposto da causa pode sim gerar a cura, que em alguns casos em que a situação é bem grave chamamos de milagres. Porém, embora seja possível isso, demanda ter uma forte crença em cima disso, além de exigir muita energia para reverter o efeito no plano físico, mas temos soluções no mesmo plano para o tratamento, como médicos e medicamentos. Não se deve negar um ou outro, sendo o ideal que os dois se complementem, sendo a prática por meio de profissionais e medicina tradicional para tratar o efeito, e a prática espiritual para tratar a causa, procurando garantir que não torne a acontecer. E se tratando do signo de Câncer, ou Caranguejo, como adora estar em contato com a família, principalmente por estarmos nas festas natalinas, que normalmente é a oportunidade para se reunir com seus familiares, é possível que este fechar de olhos tenha a ver com a quarentena, ou lockdown se estiver na Europa. Se você realmente ama seus familiares, não queira satisfazer o desejo egoístico de se reunir com eles nesse momento em que o número de infectados está aumentando surpreendentemente pelo mundo inteiro. Faça esse esforço por eles para aumentar as chances de que possa passar mais datas festivas em contato com eles, mesmo que de forma virtual. Acredite, a dor de perder um Natal em família é muito menor do que perder a família por causa de um Natal. Leão, talvez seja chamado a olhar algo que precisa de atenção, mas que venha ignorando já por algum tempo, seja por questão de outros afazeres, por considerar irrelevante ou por ser desagradável. No entanto, parece que a coisa tomou tamanha proporção que não terá como não ver, sendo até possível que trave seu dia para que fique frente a frente com ela.
De início pode ser horrível e desesperadora, mas será exatamente a partir dela em que será possível ser tomada alguma atitude prática, de modo que possa resolver ou salvar alguma coisa. No entanto, será necessário ter cabeça fria para que consiga chegar às melhores soluções. Não será momento para encontrar culpados, mas em colocar a cabeça no lugar, se conectando com sua paz interior, para fazer o que pode e precisa ser feito. É possível que algumas não sejam mais possíveis evitar perdas, mas apenas diminuir os estragos. Porém, é melhor isso do que continuar empurrando com a barriga, de modo que a vida inteira se torne insustentável quando tudo explodir de uma vez. Virgem, será um dia em que desejará dar mais atenção às suas vontades do que às suas obrigações, pois como qualquer outra pessoa, você também tem suas necessidades, e supri-las não apenas melhora seu humor, mas também te dá mais saúde e energia. Porém, seria interessante se procurasse manter a mente aberta, ampliando sua percepção. Isso porque você terá a vontade de saciar seus desejos conscientes, se dirigindo a eles. Contudo, seus desejos inconscientes também vão se manifestar de alguma forma, mas não através de você, e sim de situações em que presenciar. É possível que estas até venham a manifestar algum tipo de vontade, mas acreditar que não é para você, e apenas para os outros, mas não é bem assim. O quem dera deverá ser considerado como isso é possível, e colocar em sua lista de vontades a serem satisfeitas. Não se preocupe com o como, mas apenas com o que, pois haverá direcionamento espiritual para que consiga atender tais necessidades na medida do possível. Libra, sua visão interpretativa poderá estar um pouco embaçada nesta quinta-feira, mas mesmo assim desejar agir numa postura mais julgadora. É um daqueles dias em que tendemos a pegar apenas parte da história e considerá-la como o todo, e acabamos por inocentar o vilão e a condenar o mocinho. Portanto, caberá a você pensar duas vezes no momento que for querer julgar a ação de alguém pelo simples fato de bater o olho na situação, por mais ruim ou boa que seja, pois certamente verá a superfície, e assim gerar um destino não muito agradável, e isso será ampliado 10 vezes se for aplicado à sua vida, seja com coisas suas ou através de situações envolvendo conhecidos. Não se veja como alguém cuja palavra não tenha qualquer peso, mas que mesmo em situações hipotéticas deverá fazê-lo com responsabilidade. Procure agir com cautela quando pedirem a opinião sobre algo. Aquela postura de ficar em cima do muro que só os librianos sabem fazer, que muitas vezes é criticada pelos demais signos, será uma virtude neste dia. Apenas adote uma posição julgadora após ir atrás de todos os fatos, e se possível, fazendo a leitura corporal dos envolvidos, para a obtenção de pistas sobre a verdade. Se não tiver provas suficientes de que 1 mais 1 é igual a 2, evite dar qualquer veredicto, deixando a decisão para outro dia qualquer, pois correrá menos chances de errar. Escorpião, pode ser que venha a passar por alguns testes, de modo que proporcione sua evolução. No entanto, essas provas vão tender a vir não de situações amigáveis, mas de pessoas próximas que apenas se utilizam de uma amizade de fachada para se aproveitar de você de alguma maneira, e isso se já não estão por ter algum domínio sem que tenha percebido. Eles já sabem praticamente todos os passos seus, ou seja, como reagir a cada situação, e assim, não seria estranho se houvesse algum tipo de armação com diversas situações em que,
independente da escolha que fizer, caia facilmente, de modo que possam jogar contigo, seja através de um sentimento de euforia ou de tristeza. Porém, caberá a você não ficar na paranoia de que não tem escapatória, mas fazer o que estraga todo e qualquer plano, o imprevisto. Dentre todas as opções disponíveis que você mesmo sabe seu ponto fraco, pois cede facilmente, procure escolher a nenhuma das anteriores, adotando uma postura completamente diferente do que já tomou. Aliás, isso servirá, se tiver um olhar bem atento, para saber quem são seus amigos e quem você deverá impor limites, bastando observar o nível de incômodo pela atitude inovadora frente às situações. Dependendo do caso, o farsante poderá perder fácil a paciência pelas coisas não saírem como previa. Não será algo em que se possa segurar, saindo instintivamente. Sagitário, aproveitando o simbolismo do Natal, você sentirá a vontade de se conectar com tal energia pacífica para aproveitar melhor seu dia, com a frequência vibracional elevada. O fato é que, justamente por tal sintonia, é possível que diversas informações sobre situações futuras venham a te aparecer. De início, poderá achar até estranho tais sincronicidades, pois não encontrará coisa alguma com que possa relacionar a sua vida atual, mas pelo fato de chamarem sua atenção, é recomendado que não ignore, as guardando com carinho. Dessa forma, quando acontecer, é como se você já soubesse de toda a história, enquanto a maioria estará apenas com a situação de momento. Assim você conseguirá tomar a decisão mais acertada pelo profundo conhecimento da causa, e se já não tiver sido revelado, ao menos saberá para onde as coisas vão tender, se beneficiando da situação. Aliás, poderá ser algo grande, e que cause impacto na vida de muitos. Capricórnio, muitos agrados poderão chegar à sua mão nesta quinta-feira, mas deverá não apenas agradecer por eles, mas adotar uma postura crítica sobre o merecimento de recebê-los. Isso porque em meio a vários presentes e elogios, poderão vir discursos e elogios bem espalhafatosos em relação a você, cuja intenção não será apenas de exaltar sua grandeza, mas para que consiga alguma coisa em cima de suas ações, onde poderá se sentir constrangido em não retribuir, mesmo que venha a te causar danos, em forma de favor. Seu autoconhecimento será importante, sabendo quem é você e quem não é você, além do que é seguro e o que é arriscado. O importante é que não se deixe levar pela matéria, por mais que caras, e palavras, por mais lindas e infladoras de ego que sejam. Aliás, o que se deve esperar de quem faz algo por nós é que seja de maneira desinteressada, apenas porque acredita que você é merecedor de tal honraria. Nenhum agrado deve ser encarado como gerador de favor, ou seja, você não é obrigado a se sujeitar a algo apenas porque alguém fez algo que julgou bom a você. Faça apenas se for de sua vontade, se for algo que faria pelo outro mesmo sem ter recebido agrados. E sim, tal postura poderá finalizar relacionamentos. Contudo, se deve verificar que esses relacionamentos já acabaram de uma maneira ou de outra. Se você se der muito mal, tais amigos vão sumir, e se não se sujeitar a fazer o que sabe que te causa riscos apenas para retribuir os agrados, eles também vão sair de sua vida. A diferença é que no segundo caso você permanecerá em segurança e íntegro. Aquário, por mais que ame ser o diferente, procure verificar, antes de fazer qualquer coisa, se não te prejudica de alguma forma.
Isso porque sua natureza de muitas vezes ser do contra, na intenção de quebrar padrões estabelecidos, poderá te colocar em situações que não tenham bases firmes, mas não porque de fato não tenham, mas porque agiu por impulso, se esquecendo de prestar atenção em outros fatores que poderiam prover que sua inovação fosse observada e seguida como algo possível. O problema quando atitudes são tomadas sem pensar direito é que se pode criar uma ilusão de que não quiseram mudar para melhorar por pura falta de vontade. E não é que não tenha um fundo de verdade, mas que o ponto em que não foi mudado não está maduro o suficiente. Porém, se tiver um pouco mais de calma, procurando verificar a fundo, perceberá que a inovação é possível, mas através de outro ponto, que está seguro, e aí sim mudando o que está ultrapassado, não atendendo mais à realidade atual. Para saber se sua causa será uma barca furada, preste atenção nos sinais que vão surgir para você durante a execução. Certamente você possui alguns acontecimentos que ocorrem antes de algo dar ruim, e que sabe que é um aviso. Será importante que não os ignore. Pelo contrário, procure verificar se sua ideia de mudança possui fundamentos que dão a sustentação necessária ou se é baseado apenas em seu achismo. Se lembre que seu signo é um dos que regem a ciência, responsável pelas invenções. Não é algo simplesmente retirado da cartola, mas, embora muitos imprevistos aconteçam, que também é outra característica, muitas das coisas que evoluem são através da tentativa e erro, com a intenção de encontrar um ponto para indicar que a partir dali é seguro para seguir em frente. Se prestar atenção nesses detalhes, não se deixando levar pela pura e simples rebeldia, será capaz de reconhecer esse presente do universo, te livrando de uma boa. Peixes, tenderá a tomar uma postura mais reflexiva em relação a algumas coisas que estão pesadas em sua vida, e que talvez seja a hora de encarar de maneira mais leve. Afinal, realmente há momentos em que parece que estamos carregando uma tonelada sobre nossas costas, fazendo nossa vida não sair do lugar. Entretanto, precisa tomar cuidado para não confundir as coisas. Tornar a vida mais leve não significa passar a dar atenção apenas ao que é belo, pois podem ser apenas pequenas distrações que, em vez de tornar a vida, de fato, mais leve, passa somente a impressão, como uma anestesia, cujo efeito é finito. Muito pelo contrário, às vezes, para que tal leveza chegue, é necessário arregaçar as mangas e seguir em frente, mas adotando a postura de não se preocupar demasiado, querendo que tudo saia exatamente perfeito. Tudo bem que há situações em que isso é necessário, mas há coisas de nosso dia a dia que dá para dar um desconto, onde o simples fato de esbravejar e reclamar de nada adiantará na resolução, a não ser fazer com que sua frequência abaixe e tudo dê mais errado que antes. Procurando realizar as tarefas com mais alegria sem exigir a impecabilidade em tudo já torna tudo mais leve, e assim a vida se torna prazerosa. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.